Na revisão da vida toda, Alexandre de Moraes vai ficar do lado dos aposentados ou da roubalheira? Bem, se você também quer ajudar a fazer pressão para que o STF cumpra a Constituição e respeite os direitos adquiridos dos aposentados, comente Revisão da Vida Toda já e faça parte desse movimento. A maior decepção para quem esperava justiça veio de onde menos se imaginava. O governo havia prometido devolver os descontos indevidos feitos em abril, mas, ao abrir o contra-cheque em maio, muitos encontraram mais um desconto aplicado sem explicação ou justificativa. O problema é ainda mais grave porque atinge quem mais precisa. Aposentados que vivem com pouco mais de um salário mínimo estão sendo penalizados por falhas do próprio sistema. E, nesse cenário, o silêncio do ministro Alexandre de Moraes se torna impossível de ignorar. Ele, que já foi símbolo de resistência em julgamentos passados, agora parece ausente. Muitos segurados se perguntam se o mesmo ministro que votou a favor da revisão da vida toda pretende se omitir no momento mais importante da luta dos aposentados. O caso é urgente. A revisão está na reta final e pode ser decidida por um único voto. Moraes tem o poder de manter sua coerência com o passado ou se tornar o ministro que largou a mão dos aposentados no momento mais crítico. O governo, por sua vez, não nega que os descontos indevidos ocorreram. A revista Exame publicou uma matéria afirmando que o INSS devolveria os valores descontados em abril, já no mês de maio. Isso foi apresentado como uma resposta oficial à crise. Mas a realidade dos beneficiários foi outra. Em vez da devolução prometida, os mesmos valores continuaram sendo subtraídos dos contra-cheques. Uma aposentada chamada Kátia, por exemplo, recebeu um novo desconto de R$ 45, mesmo após toda a repercussão. E ela não foi a única. Diversos relatos de beneficiários mostram que a prática continuou. Isso representa mais do que descaso. É uma afronta à dignidade de quem contribuiu por décadas e hoje precisa de cada centavo para sobreviver com o básico. O contraste entre a promessa oficial e a realidade vivida reforça o clima de desconfiança. Muitos segurados que já tiveram vitórias na justiça agora temem que algo parecido aconteça com a revisão da vida toda. Que mais uma vez o direito seja ignorado. É aí que o papel do Supremo Tribunal Federal ganha ainda mais destaque. A revisão já teve votos favoráveis. O placar chegou a 6-5. Alexandre de Moraes foi um dos que votaram a favor dos aposentados. E isso não pode ser esquecido. Em julgamentos anteriores, ele mostrou firmeza, enfrentou pressões políticas e votou com base na Constituição. Agora, os olhos do país estão novamente voltados a ele, porque é exatamente o tipo de ministro que pode decidir o destino de milhões de brasileiros. E não são valores simbólicos. Estamos falando de aposentados que poderiam receber 50 mil, 100 mil ou até mais em valores atrasados. Dinheiro que, em muitos casos, faria a diferença entre pagar um tratamento de saúde ou continuar esperando pelo SUS. Tem gente que contribuiu por 40 anos e hoje recebe um salário mínimo. A revisão da vida toda existe justamente para corrigir essas distorções. E se for derrubada por questões políticas ou econômicas, a sensação será de abandono absoluto. O Supremo não pode ignorar isso, e Alexandre de Moraes, em especial, precisa manter a coerência com o próprio histórico. Seu voto já foi decisivo no passado e pode ser de novo. Se recuar agora, vai carregar a marca de ter traído sua própria jurisprudência. Enquanto isso, outro braço da estrutura institucional também falha: o Congresso Nacional. O escândalo dos descontos indevidos no INSS é gigantesco. Mesmo assim, até agora, não foi instalada nenhuma CPI para apurar os responsáveis pelos desvios. A desculpa é de que a Polícia Federal já está investigando. Mas a polícia tem limitações. Não pode convocar sindicatos, não pode quebrar sigilo bancário de autoridades
e não pode realizar oitivas públicas para esclarecer os fatos diante da população. A CPI poderia fazer tudo isso. Poderia expor os verdadeiros responsáveis, rastrear as movimentações financeiras e mostrar quem ganhou com o prejuízo dos aposentados. Mas está sendo bloqueada politicamente. E o governo parece não ter interesse em permitir que avance. O argumento usado é que os problemas seriam de gestões anteriores. Mas se não há culpa, por que impedir a investigação? Se os culpados são outros, que o atual governo permita que a CPI seja instalada e se livre da suspeita. Transparência é o mínimo exigido. A imprensa fez sua parte. Reportagens de diversos veículos mostraram que há grupos organizados desviando recursos da Previdência. E não estamos falando de erros operacionais. Estamos falando de um esquema milionário que movimentava valores comparáveis a uma loteria por mês. E os sindicatos, que deveriam proteger os aposentados, simplesmente se calaram. Quando procurados por lideranças que pediram ajuda para mobilizações, protestos e viagens a Brasília, negaram apoio. Negaram até água e lanche para quem queria lutar pelos próprios direitos. Esses sindicatos também devem ser chamados à responsabilidade. A CPI precisa convocar esses dirigentes, exigir explicações e mostrar quem estava do lado dos aposentados e quem preferiu a omissão. A sociedade não aceita mais conivência com injustiça. Enquanto tudo isso acontece, a revisão da vida toda continua paralisada, ameaçada por um pedido de destaque e uma possível reviravolta. O risco é que o Supremo aproveite o impasse para rever o resultado e anular o direito que já havia sido reconhecido. O julgamento está marcado para o dia 28, e a expectativa é grande. Aposentados, advogados e juristas esperam que Alexandre de Moraes mantenha seu voto. Esperam que ele não ceda a pressões, que não mude de lado, que não solte a mão de quem confiou nele. E essa expectativa não é só jurídica, é pessoal. Muita gente tem a vida inteira depositada nessa decisão. Sonhos de reformar a casa, ajudar netos, cuidar da saúde. Sonhos simples, mas que para um aposentado são inatingíveis sem esse reconhecimento financeiro. O silêncio de Moraes, até agora, é o que mais preocupa, porque ele conhece os argumentos, já os analisou, já os julgou, já votou. Mudar agora não seria apenas mudar de ideia. Seria anular o próprio entendimento técnico que sustentou sua posição anterior. Se ele mudar de lado, será lembrado como o ministro que empurrou milhões para o fundo do poço, que destruiu a última chance de muitos brasileiros terem acesso a uma compensação justa pelo que já foi descontado e jamais devolvido. E o governo? Se diz sensível aos problemas sociais, mas não age. Em vez de cortar em emendas parlamentares bilionárias, em desperdícios administrativos, prefere manter descontos injustos e frear investigações. É uma escolha política com consequências humanas. Enquanto isso, aposentados continuam recebendo contra-cheques com descontos, continuam sem resposta, continuam ouvindo promessas que não se cumprem e agora temem que o Supremo, pressionado ou convencido por argumentos financeiros, feche as portas para eles de vez. O que está em jogo é muito mais do que uma tese jurídica. É a credibilidade do sistema. É o respeito pela palavra empenhada. É a coerência de um tribunal que não pode tratar os vulneráveis como descartáveis. E a responsabilidade recai sobre cada ministro. Alexandre de Moraes tem a oportunidade de mostrar que não abandonou quem sempre o apoiou, que não traiu sua própria jurisprudência, que não se rendeu à pressão, que entende a dimensão social do que está sendo julgado. Se ele mantiver o voto, estará do lado certo da história. Se mudar, será lembrado como o ministro que largou a mão dos aposentados no momento mais difícil, que virou as costas para quem lutou, confiou e acreditou em seu compromisso com a justiça. A decisão está chegando. E cada gesto, cada silêncio, cada voto será lembrado. O Supremo tem a chance de corrigir uma injustiça histórica.
E Moraes tem a chance de manter sua dignidade como julgador. Basta não soltar a mão de quem sempre confiou nele. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários a frase: Alexandre, não solte a nossa mão. Assim saberemos quem realmente está ao lado dos aposentados e acompanhou até o fim essa luta por justiça.